Bom dia, pessoal. Hoje estamos iniciando mais um vídeo aí sobre aquilo que eu postei durante a semana no Facebook. E nós vamos falar um pouquinho sobre o 13º capítulo do livro de Lucas. Sempre lembrando que é para a nossa aplicação pessoal, tá? Para quem gosta de ler, assim como eu, o texto também vai estar disponível para que você possa ler, meditar. E você que prefere o vídeo, a gente vai fazer um resumo daquilo que eu escrevi, ok? Mas vamos lá. Existem muitas pessoas que acreditam que tudo que de ruim acontece no mundo ou à sua volta é culpa do pecado de alguém, né? Antigamente também era assim. Em várias ocasiões nós podemos ver isso. E no 13º capítulo do livro de Lucas, nós vamos ver Jesus admoestando sobre isso, para que as pessoas pudessem refletir sobre o caso, tá? Lá no livro de João, quem tiver sua Bíblia, puder ler, você vai ver no capítulo 9, versículo 2, que os discípulos perguntaram a Jesus Cristo a respeito de uma pessoa que era cega de nascença, quem havia pecado, se era o próprio cego ou se era alguém da sua família, o que resultou aquela cegueira, né? Também, se você puder ler o livro de Jó, eu recomendo, um livro muito interessante. Você vai ver que o tempo todo as pessoas estavam culpando Jó por ele ser pecador, por ter cometido um pecado grande, por estar passando aquilo. Só que acontece, e Jesus deixou isso bem claro, que o pecado é uma condição humana, né? Ninguém sofre alguma coisa porque pecou mais ou menos. Todos nós somos pecadores, tá? Então Jesus fala sobre isso e Jesus ficava profundamente chateado, para não dizer irritado, quando ele via esse tipo de coisa. Então vamos ao contexto da situação. Ele estava a caminho de Jerusalém, tá? Ele estava, como nós já vimos nos capítulos anteriores, ele estava indo para Jerusalém. Já no final do capítulo 12, que nós vimos na semana passada, nós vimos que uma grande multidão o estava seguindo, né? E ele aproveitou a oportunidade para falar sobre vários temas com essas pessoas. E também, ao mesmo tempo, já estava se despedindo delas, porque ele sabia o que ele ia encontrar em Jerusalém, né? No versículo 1 desse 13º capítulo, chegam as pessoas aí com umas notícias bastante desagradáveis para Jesus Cristo, ou para todos que estavam ali. Eles chegam e falam que Pilatos, que era o governador, havia matado vários galileus que estavam fazendo sacrifícios, né? E que morreram, e seu sangue foram misturados com o sacrifício que eles estavam fazendo. Eles estavam no templo. Aí aqueles judeus que estavam ali imediatamente começaram a julgar aqueles que morreram, o que ocorre até hoje, né? Mas Jesus mostra que o pecado é uma característica nossa. Independentemente de qualquer tragédia, ele nos alerta a tomar conta da nossa própria vida, né? Às vezes a gente vê uma pessoa aleijada, a gente vê uma pessoa que tem algum problema. Ah, o que será que ela fez? Ou então a pessoa está pobre demais, passando por dificuldades, desempregada. Logo, tem pessoas que estão apontando o dedo para ela como se ela fosse uma pecadora e você não, né? Todos nós somos pecadores, Jesus deixou isso bem claro. Quando nós achamos que somos mais santos dos que os outros, que passam por mais dificuldades, estamos caminhando a passos largos para a nossa condenação. Jesus foi enfático. Olha só o que ele diz no versículo 3. Se não vós arrependerdes, todos, de igual modo perecereis. Olha só que profundo isso, tá? Aí Jesus aproveita a situação e profere mais uma parábola, né? Os judeus gostam de figura de linguagem e Jesus, sabendo disso, que ele também era judeu, ele coloca aí mais uma parábola, a parábola sobre a figueira estéril, tá? A figueira estéril está lá no versículo 6 até o versículo 9, né? Aí a história diz o seguinte, que o homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Por que plantava figueira numa vinha? Porque aproveitava
os cuidados que tinha com a vinha e também cuidava da figueira. E essa figueira não estava produzindo, né? Durante 3 anos ele foi lá para ver a produção da figueira e não tinha nada. Lembrando que não é ele esperou só por 3 anos, ele esperou todo o processo de crescimento da figueira, todo o processo que também era recomendado no Velho Testamento de esperar um tempo para que essa planta pudesse produzir. Só que ela não produziu. Então ele chega e fala para o seu funcionário: olha, arranque essa figueira, porque além de não produzir nada, ela ainda está ocupando espaço e está absorvendo nutrientes das outras plantas. O funcionário, com muito carinho por aquela figueira, mesmo não produzindo, disse: olha, deixa eu cuidar dela mais um ano para ver se ela produz. Eu vou adubá-la, vou estercá-la com mais ênfase para ver se ela produz, né? Aí, nessa parábola, não sabemos se essa figueira produziu ou não, tá? Mas Jesus, quando faz isso, contando essa parábola, não dando esse desfecho, ele faz isso de maneira proposital. Por quê? Ele quer mostrar pra gente que nós devemos cuidar da nossa própria vida, né? Nós devemos produzir. E aí eu pergunto para você: você é uma figueira estéril ou você é uma árvore frutífera? Sim, porque nós recebemos tanta coisa de Deus e nós não passamos para adiante, né? Todos nós recebemos muita coisa de Deus, até quem não crê nele, e nós não passamos adiante. Então, você está produzindo alguma coisa, né? Então, ficar culpando as pessoas pela tragédia, ou esquecendo que você também é pecador, ou você está realmente levando a palavra de Deus, levando a palavra amiga, prestando atenção no seu semelhante que amanheceu mais triste, que está chorando, ou que está com algum problema. Porque às vezes as pessoas pensam assim: eu vou chegar perto de alguém que está com problema e vai me pedir dinheiro. Nada disso. As pessoas às vezes querem ouvir assim: estou contigo, Jesus te ama, eu te amo, né? E você às vezes fica preocupado com o seu bolso, né? O que é muito triste. Aí temos aí um relato que Jesus, num sábado, ele estava ensinando numa sinagoga. Aí surge uma mulher que andava por 18 anos, não é 18 dias não, meu amigo, 18 anos encurvada. Essa mulher, ela tinha um espírito que fazia com que ela andava encurvada. Jesus, de profunda compaixão, curou essa mulher, tá? Versículos 12 e 13. Aí o príncipe da sinagoga, que era o líder ali, toma a palavra e ficou muito indignado com aquilo, porque Jesus havia feito uma cura num sábado. Isso ocorre porque os judeus classificavam a cura como um atributo de quem praticava medicina, ou seja, um trabalho. Sendo um trabalho, não poderia ser feito aos sábados. Só que o líder da sinagoga estava preocupado com a lei. Ele não tinha a mesma compaixão de Jesus Cristo, né? Nos tempos atuais, temos muitos doutores da lei, né? Doutores da lei, que só enxergam os ritos, né? São incapazes de olhar para o lado e acolher o necessitado. Cultuar a Deus, meu amigo, é muito importante, é imprescindível. Mas se você deixa pessoas pelo caminho, sedentas de misericórdia, está perdendo o seu tempo. Ok? Então você tem que cultuar a Deus, mas se você coloca, né, as pessoas do sítio sabem que é aquele tapa que tinha nos animais e você não consegue enxergar do lado, e a sociedade está morrendo ao seu lado, você está perdendo o seu tempo. Porque temos que servir a Deus, mas temos que praticar o amor, tá? A lei de Deus havia sido deturpada, pois o homem jamais entendeu o princípio do sábado. Criou aquilo como algo que, se ele estivesse fazendo, ele estaria livre de todos os pecados, esquecendo do seu semelhante. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus imaginavam um Messias que viria soberano com pompa e circunstância e como tal livraria o povo judeu das garras de Roma. Entretanto, Jesus disse que o seu reino começaria
calmamente, devagar, pequenininho. E aí ele usou o grão de mostarda. Devemos salientar que naquela época as pessoas elas tinham um mundo menos conhecido do que hoje. Então o grão de mostarda naquele tempo era menor das sementes. Ela tem cerca de 2 milímetros de diâmetro, é muito pequenininha, e a árvore pode chegar até 3 metros de altura, dependendo do tipo de mostarda. Tá? Então Jesus comparou o seu reino como um grão de mostarda, que era pequenininho e ficaria grande. Também usou o exemplo do fermento, que dobra o tamanho da massa, e mostrou que o seu reino vai se expandir até que seja todas as pessoas alcançadas. Olha que benção. Aí ele fala também sobre a entrada em seu reino, versículo 22 ao 30. A pergunta que surge é a seguinte: quem entrará no reino de Deus? Olha, a resposta é a seguinte: não necessariamente quem vós pensais. Olha só que profundo. O caminho da salvação ele é estreito, mas ele não é fechado. Aleluia, glória a Deus. A porta está aberta, companheiro. A porta está aberta. É estreito, mas passa gente magra e gente gordinha também. Por isso, esteja junto com Jesus Cristo, porque a porta está aberta. Os judeus normalmente concordavam que todo Israel, exceto um pecador ou outro, alcançaria a salvação. Quando perguntaram a Jesus sobre quem se salvaria, possivelmente quem fez a pergunta notou que muitos estavam seguindo a Jesus pela cura, mas não estavam verdadeiramente seguindo a Jesus no anúncio das boas novas. As curas e profecias têm sido combustível para muitos chamados cristãos. Ter uma comunhão social com Cristo não é o suficiente para alcançar o caminho da salvação. Então, se você anda atrás de profecias, de curas, de pessoas que têm o dom do sei do que, não sei da onde, meu amigo, você tem que buscar Jesus Cristo, tá? Jesus usa pessoas, isso é fato, porém, ele usa como quer e quando quer, tá? Bom, o capítulo termina com um relato que Jesus chora por Jerusalém. Ele estava na região da Pérea, hoje a Jordânia, ou Transjordânia, que era um local naquele tempo que era sob a jurisdição de Herodes. Algumas pessoas vieram dizer para Jesus que Herodes estava furioso e queria matá-lo. Nesse instante, Jesus lança um lamento sobre Jerusalém. Jerusalém sempre apresentou um histórico de rejeição aos profetas. Desde os tempos antigos, bem antes de Jesus Cristo, vários profetas foram rejeitados em Jerusalém. Então, o Messias seria rejeitado da mesma forma. E isso entristeceu, pois Jesus estava vendo que a redenção chegou e eles não estavam percebendo. Mas eu pergunto, e você? Consegue perceber a salvação, que ela já chegou? Consegue mensurar o amor de Deus para com sua vida? Ou prefere viver criticando, apontando o dedo, censurando a todos como se a culpa de tudo que acontecesse é do próximo? Hoje em dia as pessoas estão defecando pelos dedos, através de celulares, através de computadores, criticando nos chamados comentários, como se fossem especialistas de tudo, culpando tudo e todos por tudo que acontece. Entretanto, a culpa é nossa, porque nós estamos caminhando a passos largos para a perdição se nós estivermos olhando o mundo como culpado de tudo. Então, está na hora de nós olharmos para os nossos pecados e pedirmos a misericórdia de Deus. O caminho é estreito, mas Jesus está na porta para te ajudar a caminhar. Que Deus te abençoe. Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.